Célia Esboinaim, do site Veredas do Texto, e é um prazer enorme falar com vocês hoje. Hoje eu vou falar da classe gramatical advérbio. O que é um advérbio? Advérbio é uma classe gramatical invariável, né? Aliás, essa é a primeira regra que a gente tem que saber sobre os advérbios. É uma classe gramatical que não pode ir para o feminino e não pode ir para o plural, ok? Bom, então o que é um advérbio, né? É uma palavra latina que veio adverbium, que significava junto com o verbo. Então isso significa que o advérbio vai aparecer aí nas imediações do verbo, próximo ao verbo, ok? Bom, mas para que essa classe gramatical vai aparecer próximo ao verbo? Para intensificar esse verbo ou para modificá-lo, dando a ele uma circunstância, né? Circunstância de quê? Bom, chego para vocês e falo assim, gente, o diretor morreu. Então, do ponto de vista gramatical, essa frase está perfeita. O diretor, sujeito, morreu, predicado. Mas do ponto de vista da nossa curiosidade, não está. Aliás, está incompletíssima, porque na hora a pessoa vai falar assim, morreu? Nossa, de quê? De parada cardíaca, a causa da morte. Quando? Ai, ontem à noite. Nossa, coitado, ontem à noite, de parada cardíaca. Onde? No hospital. Então, o lugar. Então, agora eu tenho tudo completinho. O diretor morreu ontem à noite, parada cardíaca no hospital. Então, aí nós temos os advérbios, né? Bom, então aí, quando eu penso num advérbio, eu tenho que pensar que é uma classe gramatical invariável que modifica o verbo ou intensifica. Vou dar um exemplo de um advérbio intensificando um verbo. Eu gosto de melancia. Aqui eu não tenho advérbio. Agora, eu gosto muito de melancia. Eu gosto bastante de melancia. Eu gosto pouco de melancia. O verbo gostar foi intensificado. Eu gosto muito, eu gosto bastante, eu gosto pouco. Advérbio de intensidade. Bom, fácil, né? Mais ou menos. Não adianta decorar todas as características do advérbio, né? Então, advérbio de tempo, advérbio de lugar, advérbio de modo. Por quê? Quando eu pego aquela tabela que é importante conhecer, mas não adianta decorar, quem não sabe ainda da tabela, tá lá no blog, entra lá, site veredasdotexto.com, entra em aulas, olha lá advérbios lá embaixo, lá no menu que você vai encontrar, faça o exercício, ajuda muito, ok? Bom, mas vamos pensar, se eu chego e falo assim, eu ando devagar, né? Eu ando devagar. Esse devagar, ele é um advérbio, porque é o modo como eu ando. Eu ando devagar. Eu ando rápido. É o modo como eu ando. Repare que se eu colocar nós, plural, continua. Nós andamos rápido. Nós andamos devagar. Ok? Observe que não adianta decorar. Por quê? Rápido. A pessoa fala, mas rápido não é um adjetivo, professora? Porque aqui eu ando rápido. O rápido tá se comportando como um advérbio de modo. É o modo como eu ando rápido. Agora, se eu falo assim, menina rápida, daí é um adjetivo, né? Menino rápido é um adjetivo. Mas quando eu falo eu ando rápido, o verbo andar, né, foi modificado por um advérbio de modo. Rápido, como eu ando. Rápido. Bom, por que não adianta decorar a tabela dos advérbios? Porque a classe gramatical ela pode se comportar como uma outra. Por exemplo, tradicionalmente o não é um advérbio de negação. Por exemplo, eu gosto de couve, eu não gosto de couve. Não, um advérbio de negação, né? Até aí tudo bem. Modificando um verbo, advérbio de negação. Só que se eu falo, fiz um pedido para minha mãe, pedi algo para minha mãe e ela me deu um não. Aí eu não tenho mais um advérbio de negação. Por que eu não tenho? Porque qualquer palavra da língua portuguesa que esteja acompanhada de um artigo, um é um artigo, o, a, os, as, uma, uns, umas, esta palavra passa a ser um substantivo. Vou dar um exemplo. Não. Minha mãe me deu um não. Esse não, que antes era advérbio, aqui, nesta frase, ele está se comportando como um substantivo, porque ele foi substantivado por esse artigo, né?
todo artigo que acompanha uma palavra, essa palavra passa a ser um substantivo. O mesmo acontece com o verbo. Cantar é verbo, óbvio, né? Cantar, verbo. Mas, se eu chego e falo assim, gente, o cantar dos pássaros me agrada. Repare que cantar está acompanhado do artigo o. Então, cantar passa a ser um substantivo, né? Porque o fenômeno da língua que se chama substantivação. Esse verbo cantar foi substantivado porque eu usei aí o cantar. Então, o cantar dos pássaros me agrada. Então, vou dizer uma coisa. Adianta decorar advérbios? Não. Precisamos entender. Advérbio é uma classe gramatical invariável. Advérbio é uma palavra que aparece sempre aí para modificar ou intensificar um verbo. Existem vários tipos de advérbio, né? De tempo, eu estudo à noite. Tempo. De lugar, eu estudo em São Paulo. Lugar. Eu estudo muito, de intensidade. Eu estudo com meus pais, de companhia. Eu estudo duro, né? Estudo forte. Eu estudo intensamente. É um advérbio de modo, ok? Eu vou para a escola de ônibus. Um advérbio de meio. Eu vou para a escola de ônibus, né? Eu me cortei com estilete. Com estilete é um instrumento. Eu me cortei com o estilete, ok? Um instrumento, advérbio de instrumento. Bom, o que a gente tem que saber também? Quando uma palavra sozinha se comporta como um advérbio, ela é um advérbio. Então, eu acordei cedo. Cedo, um advérbio de tempo. Quando eu falo, eu estou aqui. Aqui, um advérbio de lugar. Quando eu falo, eu estou no escritório é um advérbio de lugar, só que eu tenho duas palavras, uma expressão. Então, a gramática chama essa expressão de locução. Então, como é uma locução que se comporta como advérbio, locução adverbial, ok? Então, uma palavra só, advérbio. Uma expressão, locução adverbial, tá? Mas aí valem as mesmas regras, as mesmas características. Bom, só que o advérbio, ele não executa apenas aquela regra básica que é ficar, acompanhar um verbo ou intensificar o verbo. Ele faz também um papel extra, né? Ele pode intensificar um adjetivo, né? Ou intensificar um outro advérbio. Vou dar um exemplo. Meus alunos são muito educados. Educados é um adjetivo. Educados. Meus alunos são educados. Quando eu falo meus alunos são muito educados, eu tenho aí um advérbio de intensidade, né? Eu sou muito estudiosa. Muito está intensificando o adjetivo estudiosa. Então, aí nós temos um advérbio de intensidade, né? Que está intensificando aí um adjetivo, né? O segundo papel extra do advérbio é modificar um outro advérbio. Então, eu falo assim, olha, gente, eu moro longe. Longe é um lugar, longe, né? Então, quando eu falo assim, eu moro muito longe, esse advérbio de intensidade vai intensificar, né, o advérbio de lugar, longe. Eu moro muito longe, ok? Bom, se eu chego para vocês e falo assim, eu comprei muito refrigerante. O aluno vai falar, oba, muito? Já sei, muito é advérbio. Lembre-se que eu tenho que saber como a palavra se comporta. Repare que muito não está modificando o verbo comprar. Está indefinindo a quantidade de refrigerante. Então, nesse caso, não é advérbio, é um pronome indefinido. Então, adianta decorar uma classe gramatical? Não. O muito aí não modifica o verbo. O muito mostra que a quantidade de refrigerante é indefinida. Então, é pronome indefinido, né? Se eu chego e falo assim, olha, minha amiga falou bonito na formatura. Bonito, né? Habitualmente, bonito é um adjetivo. Eu falo assim, vestido bonito, adjetivo.
Mas quando eu falo, minha amiga falou bonito, o modo como ela falou que foi bonito. Então é um advérbio, porque esta palavra tradicionalmente, se bonito, que é tradicionalmente um adjetivo, se comporta aí como um advérbio. Então aí é um advérbio de modo, né? Gente, o que eu quero que vocês façam? Vale muito a pena fazer alguns exercícios. Voltem lá, vão lá no site Veredas do Texto e façam uma lista de exercícios. E lembrem-se que não adianta decorar, tem que observar como essa palavra aparece no contexto, né? Bom, eu fico por aqui, eu espero que todos tenham entendido e até mais. Gente, e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal Veredas do Texto e nos sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook. Um grande beijo e até mais!